Nacional, 18 horas, 59 minutos, 10 segundos. Observatório Nacional, 18 horas, 59 minutos, 20 segundos. Observatório Nacional, 18 horas, 59 minutos, 30 segundos. Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação em Brasília, vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quinta-feira, 29 de setembro de 2022. E vamos ao destaque do dia. Brasil cria mais de 278 mil empregos com carteira assinada em agosto. E mantém tendência de crescimento nas vagas formais. Gabriela Noronha. De julho de 2020 a agosto de 2022, o país registrou saldo de mais de 5 milhões e 800 mil postos de trabalho. Você também vai ouvir na Voz do Brasil. Maior crescimento na economia. E redução da inflação. Banco Central divulga novas estimativas econômicas para este ano. Dia Mundial do Coração. Vamos falar sobre o combate e tratamento às doenças cardiovasculares no SUS. E também sobre doação de órgãos e vacinação. Temas da entrevista ao vivo do dia com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Gabriela Mendes e Mariana Jungmann. E assista a gente ao vivo pela internet, acesse voz.gov.br. Hoje é o Dia Mundial do Coração. As doenças cardiovasculares são as que mais causam mortes no país. E nós vamos conversar agora ao vivo com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, para saber como evitar e tratar essas doenças no SUS. E também vamos falar sobre doação de órgãos, vacinação e combate a outras doenças. Boa noite, ministro. Boa noite, Mariana. Boa noite, Gabriela, e a todos que nos assistem. Ministro, as doenças cardiovasculares acometem mais de 500 milhões de pessoas no mundo e representam 28% das causas de morte aqui no país. Quais são as principais ações que o governo federal tem para lidar com esse problema? Doenças cardiovasculares sempre foram as principais causas de óbito no mundo e no Brasil. No mundo, mais de 18 milhões de óbitos por doenças cardiovasculares. No Brasil, mais de 380 mil óbitos por ano decorrente de doenças cardiovasculares. A principal causa é o infarto e o acidente vascular cerebral. Durante a pandemia da Covid, nós vimos a Covid liderar essas estatísticas. Né? Com a queda do número de casos, as doenças cardiovasculares voltaram a estar no centro das preocupações. E o governo tem uma política integral de enfrentamento às doenças cardiovasculares. Começa na atenção primária, através do programa Previne. Nós temos metas para o controle da hipertensão arterial, do diabetes, combate ao tabagismo, à obesidade, o incentivo à prática de atividade física. É justamente com o combate ao que nós chamamos de fatores de risco é que nós vamos reduzir esses indicadores que são, sem dúvida, desfavoráveis. E todos os tratamentos têm disponibilidade no SUS, ministro? Sim, o Brasil tem uma das políticas públicas mais amplas em relação às doenças cardiovasculares. A atenção começa na atenção básica, nas 48 mil unidades básicas de saúde. Nós temos um programa de assistência farmacêutica que foi ampliado hoje com mais 6 medicamentos disponibilizados na farmácia popular do Brasil, e de outro lado nós temos uma rede de atenção especializada à saúde bem ampla, que é onde cuidamos dos casos mais graves, ou seja, das complicações em decorrência das doenças do coração, por exemplo, de uma hipertensão arterial que não foi tratada adequadamente, né? Do infarto agudo
do miocárdio, nós reforçamos o atendimento pré-hospitalar do infarto do miocárdio, que pode ser feito agora nas ambulâncias do SAMU, com o apoio de estratégia de telesaúde, né? Então, os medicamentos trombolíticos, nós triplicamos o orçamento. Esse medicamento é um medicamento que injetamos na veia para desobstruir a artéria relacionada com o infarto. O orçamento aumentou de 15 milhões por ano para 45 milhões de reais, além de termos criado uma linha de cuidado que favorece o acesso dos pacientes aos centros de alta complexidade para ter o tratamento realizado dentro do menor espaço de tempo possível. Ministro, o senhor falou em hipertensão, essa é a doença do coração mais comum? Quais são as mais comuns? Sim, a hipertensão arterial é a doença mais prevalente, né? E nós temos que mudar o hábito de vida das pessoas, temos que adotar a terapia correta, né? Desde medidas chamadas medidas não farmacológicas, como, por exemplo, reduzir o sal da comida, estimular a perda de peso, né? Não fumar. Esses fatores de risco, eles são comuns a quase todas as doenças cardiovasculares. A metade dos hipertensos não sabem ser hipertensos. E os que sabem, eles não se tratam de maneira adequada. Então, somente uma pequena parcela faz o tratamento correto. É por isso que hoje, o dia 29 de setembro, é um dia escolhido pela World Heart Federation, a Federação Mundial do Coração, para alertar sobre as doenças cardiovasculares. Ministro, agora a gente vai falar de outro tema. Essa semana foi lançada a Campanha Nacional de Incentivo à Doação de Órgãos. Nós sabemos que o Brasil é o segundo país do mundo que mais realiza transplantes, mas ainda temos uma fila de 59 mil brasileiros à espera de um órgão. O que falta? Quais são os desafios para avançar aí e tentar diminuir essa fila? Nós temos desafios todos os dias na agenda da saúde. O Brasil tem também uma das maiores políticas públicas relacionadas a transplantes de órgãos. Há questões culturais, aspectos religiosos, que às vezes retiram as pessoas de uma perspectiva de doação. Nós temos que contar com as famílias. A doação começa com a solidariedade, começa com um ato de amor, né? Então, todos aqueles que se dispõem a doar o órgão, o sistema de saúde tem que ser receptivo, né? Tem que haver um percentual menor de descarte desses órgãos doados, mais eficiência dentro da estrutura de transplantes no Brasil. É por isso que nós criamos um programa chamado Qualidote, que é um programa para premiar os centros transplantadores que entregam mais resultados. O órgão mais transplantado no Brasil é o rim, seguido do fígado, mas também temos um dos maiores programas de transplante de coração do mundo. Durante a pandemia, sobretudo no ano de 2020, houve uma queda na realização de procedimentos de transplante. Em 2021 já começou uma recuperação e agora em 2022 nós estamos recobrando esses transplantes, e agora com o programa Qualidote nós esperamos aumentar mais ainda. A política de transplante no Brasil começou em 1998, né? Ou seja, é uma política já antiga, mas por incrível que pareça, só agora é que se fez o primeiro ciclo de monitoramento de transplante de órgãos no Brasil, para sabermos o que acontece, o que é que dificulta o transplante no Brasil, quais são as entregas que os centros transplantadores estão fazendo. Curiosamente, o maior índice de rejeição de órgãos é no final de semana. Então tem que haver um trabalho junto com as equipes, para que as equipes se empenhem ao máximo para, inclusive, nos finais de semana, realizar transplantes de órgãos. Como assim maior índice de rejeição? No final de semana há um índice maior de rejeição. Muitas vezes as equipes elas têm menos disponibilidade para realizar o transplante nesse período do final de semana, e nós temos monitorado, que é justamente para diferenciar o joio do trigo, né? Começar a medir resultado. Entendi. Tem essa história de não estabelecer meta. Ministro... Nós estabelecemos meta, e metas têm que ser cumpridas. Quem não quer participar do programa de transplante do Brasil, por favor, dê lugar a um outro que quer participar. O senhor estava falando dessas dificuldades, né? E tem um dado do Ministério da Saúde que nos impressiona bastante, que 45% das famílias não concordam com a doação. A que o senhor atribui essa negativa? O que pode ser feito para convencer essas famílias a aderirem? Como eu falei, há problemas culturais, há problemas religiosos, e nós podemos fazer campanhas, né, para esclarecer as pessoas. Quando a lei foi aprovada, todos eram potenciais doadores. Posteriormente foi feita essa modificação
Na Europa, Portugal, Espanha, todos são doadores. É claro que os médicos não vão retirar um órgão se a família não concordar, mas aqui no Brasil nós só fazemos o transplante de familiares que concordam com a doação do órgão do seu ente querido. Ministro, a gente vai mudar novamente de assunto, porque essa semana também a gente comemora o Dia Nacional dos Surdos, que é uma condição que acomete mais de 2 milhões de brasileiros. Que apoio que essas pessoas encontram no SUS e quais os exames e tratamentos disponíveis? Começa já no pré-natal, né? Porque no pré-natal podemos incentivar campanhas de vacinação, por exemplo, a rubéola, né? Que é uma causa de surdez. Então, já no pré-natal, depois quando a criança nasce, né, o teste da orelhinha, né, o cuidado no período neonatal para identificar esses casos, e o Sistema Público de Saúde dispõe nos centros especializados de reabilitação de políticas públicas para atender essas crianças, até mesmo em relação a procedimentos de transplante coclear, né, de aparelhos auditivos. Então tem uma política muito ampla. O Sistema de Saúde ele se caracteriza por essa abrangência e capilaridade. Claro que sempre nós queremos ampliar o acesso e só ampliaremos acesso com efetividade de política pública. Estamos conversando com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e a gente tem muito assunto para tratar com o senhor, né, ministro? Então, vamos seguir. Agora a gente fala de vacinação contra a poliomielite, cuja campanha se encerra amanhã, porque é importante garantir a imunização do público-alvo, que são as crianças de 1 a 4 anos, né? São 15 milhões de crianças no Brasil. A nossa campanha começou no dia 7 de agosto. Inicialmente, essa campanha se estenderia até o dia 9 de setembro. Nós ampliamos a campanha até o dia 30 de setembro, ou seja, pai, mãe, avós, levem seus filhos para a sala de vacinação. Mas essas vacinas estão disponíveis o ano inteiro, independente de ter campanha ou não. A meta é vacinar 95% dessas 15 milhões de crianças. Nós vacinamos até hoje cerca de 6,2 milhões de crianças, se eu não me engano. Então ainda está muito aquém essa meta. E é necessário um empenho redobrado para trazermos essas crianças para a sala de vacinação. Essa doença ela foi erradicada no Brasil em 1994. O último caso, Gabriela, foi lá na nossa Paraíba, em 1989, na cidade de Souza, e nós não queremos mais poliomielite. E todos nós sabemos o que devemos fazer para não ter poliomielite mais no Brasil. Levar as crianças para a sala de vacinação. As vacinas estão disponíveis. É inaceitável que crianças, sobretudo crianças, sofram por doenças que são evitáveis por vacinas, e vacinas tão antigas como a vacina da poliomielite. O Brasil também pediu apoio de países membros da Organização Pan-Americana de Saúde, da OPAS, não é isso, ministro, para enfrentar o avanço da polio. Como é que seria esse esforço conjunto? Bom, esse problema da polio não é só do Brasil, né? Aliás, onde foram detectados casos foi Israel e Nova York, né? O vírus vacinal. Então, tem sido detectado o vírus em esgoto, etc., né? Então, isso pode acontecer no nosso país. Então, eu estive na Assembleia Geral da Organização Pan-Americana de Saúde e propus a inserção na pauta de discussões da questão da vacinação contra a poliomielite. Esse assunto foi discutido na Organização Pan-Americana de Saúde e nós vamos fazer alertas, vamos trabalhar inclusive para verificar se há necessidade de se considerar em algumas regiões emergência que requeira determinados políticas públicas mais efetivas no enfrentamento a esse tipo de situação. Ministro, vem havendo inclusive uma preocupação, não, né, com a queda nos índices de vacinação de maneira geral, assim, e a campanha está reforçando também, então, a importância de todos os menores de 15 anos estarem em dia com o cartão de vacinação, aproveitarem para ir aos postos colocar suas vacinas em dia. Quais doenças o senhor acha que há risco de reintrodução por conta de falhas na vacinação, e qual o recado que o senhor dá para os cuidadores? O sarampo foi reintroduzido em 2019 e temos trabalhado fortemente para erradicar o sarampo no Brasil. A febre amarela também é motivo de preocupação. Temos trabalhado, e aqui no Brasil a gente tem a Fiocruz, que produz as vacinas contra a febre amarela, podendo ajudar até o mundo. Então isso é um esforço do mundo inteiro para que os complexos industriais
da saúde, por exemplo, têm capacidade de dar respostas mais rápidas com produção de vacina. Agora tem a questão da monkeypox, né? O Brasil adquiriu cerca de 50 mil doses de vacina. Essas vacinas elas já estão chegando ao Brasil para um determinado grupo específico de pessoas. A política de vacinação no Brasil é muito ampla. Vocês viram o que aconteceu com a Covid-19. Distribuímos mais de 535 milhões de doses de vacina. A população brasileira, 80%, já recebeu o esquema vacinal primário. Mais de 135 milhões de doses já foram aplicados como primeiro reforço e como segundo reforço. Todo aquele brasileiro acima de 3 anos que quis receber a vacina da Covid-19, não faltou vacina. As vacinas estão disponíveis nos postos de vacinação e só tem um dono, que é o povo brasileiro. E o senhor atribui a isso, né, também a essa campanha de vacinação, a média móvel de mortes no país de Covid-19 está no menor patamar desde abril de 2020. Uma série de políticas públicas que foram postas em prática. A mais importante delas foi a política de vacinação, mas houve um reforço no sistema de saúde de uma maneira geral. Aqui já tive com vocês comentando o reforço na estrutura de vigilância em saúde, né? Os CIEVs, os Centros de Informações Estratégicas e Vigilância em Saúde, eram 55, hoje são 164. Leitos de UTI, no pico da pandemia, nós chegamos a ter 45 mil leitos habilitados e ficou 6.500 leitos de legado para o sistema de saúde do Brasil. A atenção primária em saúde foi fortalecida e hoje chegou ao Brasil um lote de medicamentos antivirais para o tratamento naquela fase inicial da Covid-19. No caso do medicamento Nirmatrelvir e Ritonavir, é uma droga que pode ser utilizada até 5 dias depois que o indivíduo testa positivo. E esse medicamento vai estar disponível nas unidades básicas de saúde para aqueles pacientes que têm acima de 65 anos, que contraem a Covid e que têm alto risco para desenvolver formas graves da doença. Naqueles pacientes que o risco é baixo, não há evidência científica da sua eficácia. Essa medicação ela foi aprovada pela Conitec. E no dia 17 de abril, quando eu encerrei a emergência de saúde pública de importância nacional, que essa é uma prerrogativa do ministro da Saúde, nós dissemos que nenhuma política pública seria interrompida, que pelo contrário, nós iríamos fortalecer as políticas públicas. E agora, com a chegada dessa medicação, nós teremos mais um medicamento para os médicos que, com autonomia, poderão prescrever esses medicamentos naqueles casos que estão indicados dentro do manual de uso do medicamento aprovado no âmbito do Ministério da Saúde e pode trazer benefícios para pessoas que precisam dessa terapia. Bom, o senhor falou sobre o fim da emergência. O senhor acha que a pandemia está perto do fim? Dá para a gente baixar os cuidados, por exemplo, ministro? Bom, os cuidados em relação, por exemplo, àquelas chamadas medidas não farmacológicas, de distanciamento, uso de máscara, o mundo todo já flexibilizou o uso desses dispositivos. Nós já vivemos hoje o chamado período pós-pandêmico. Resta tão somente a Organização Mundial da Saúde reconhecer que não vivemos mais num ambiente de pandemia. É claro que há países ainda que têm coberturas vacinais muito baixas e a análise que a Organização Mundial de Saúde faz é uma análise mais abrangente, né? O presidente Biden agora nos Estados Unidos disse que lá nos Estados Unidos não tinha mais pandemia, a despeito de se ter lá em torno de 500 óbitos por dia, que o Brasil, a média móvel de óbitos é inferior a 30. Né? Então estamos bem, o nosso sistema de saúde foi reforçado, hoje temos uma capacidade de resposta muito melhor. Nós estamos reforçando as outras políticas, porque doenças como as doenças cardiovasculares, elas são doenças muito prevalentes, foram negligenciadas durante a pandemia. Lá no começo da pandemia dizia, fecha tudo, né? Tem que ficar em casa, as pessoas deixavam de ir ao médico. Qual é a consequência? Descontrole da pressão arterial, descontrole do diabetes, uma série de situações que agravam as doenças cardiovasculares. É justamente por isso que nós construímos uma série de políticas públicas, desde a atenção primária à saúde, a atenção especializada, para que consigamos enfrentar com eficiência essa carga de doença que
o Brasil tem, porque há no Brasil uma transição demográfica, cada vez mais pessoas com cabelo branco e com isso mais doenças crônicas não transmissíveis, doenças cardiovasculares e o câncer. Vamos entrar agora no mês de outubro, quero lembrar aqui a questão do Outubro Rosa, do câncer de mama, que é uma das doenças que mata mais mulheres no Brasil, em mulheres mais jovens, né? No ano de 2020, nós fizemos mais de 300 mil biópsias em lesões suspeitas de mama. Ministro, mês que vem o senhor volta aqui para a gente falar do câncer de mama, tá joia? Com Porque certeza. Infelizmente o nosso tempo acabou. Nós acabamos de conversar com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Ministro, muito obrigada pela presença novamente aqui na Voz do Brasil. Eu que agradeço a oportunidade. Emprego garantido com salário no início do mês. O Brasil teve saldo positivo de quase 280 mil empregos com carteira assinada em agosto. No acumulado do ano, já são mais de 1.800.000 novas vagas formais no mercado de trabalho. O Brasil abriu 278.639 empregos com carteira assinada em agosto, segundo dados divulgados pelo Ministério do Trabalho e Previdência. Em julho, tinham sido 221 mil novas vagas. O nível do emprego formal subiu nos 26 estados e Distrito Federal em agosto. E todos os setores da economia tiveram saldo positivo nas contratações. A área de serviços foi a que mais abriu postos, cerca de 141 mil. Uma dessas vagas foi preenchida pela Maria de Jesus Lopes, de Brasília. Ela estava desempregada há 2 anos e em agosto foi contratada como cozinheira, um alívio para pagar as contas no fim do mês. Eu sou chefe de família, como sou pai e mãe, então eu não consigo ficar desempregada há muito tempo assim. Um alívio maravilhoso, que eu coloco minhas contas em dias. O ministro do Trabalho e Previdência, José Carlos Oliveira, ressaltou ainda o crescimento do emprego na indústria, que teve mais de 52 mil postos